Bom, gente, voltando, né? Então a gente falou um pouquinho do quadro natural da América Latina e falamos dos aspectos humanos, aspectos sociais, e agora a gente destaca aí mais para a parte econômica, tá? Eu setorizei mais uma vez, né? A gente vai falar primeiro da América do Norte, aqui no caso do México, depois da América Central e depois da América do Sul, bem para ficar mais fácil aí o entendimento de vocês, tá? Em relação à economia, o setor primário, a gente está falando de extrativismo, a gente está falando, né, da agricultura, a gente está falando da pecuária, tá? No caso, se a gente pudesse determinar, né, os locais onde se desenvolve cada setor econômico, a gente falaria que mais na porção ao norte aqui, a gente teria o uso da pecuária extensiva, certo? Na região central do México, é aquela região que eu comentei com vocês de altiplanos, tá? E é onde você tem a maior densidade demográfica do México. A população se concentra, né, nessa porção central. Então, a gente vai ter o desenvolvimento, né, da agricultura a partir da produção de milho e feijão, tá? Lembra da comida mexicana, né? Lembra aí do que a gente come, geralmente? Comida mexicana é o que a gente vai produzir na região onde tem maior concentração, tá? E aqui na península do Yucatán, é onde a gente tem as produções patronal, que a gente fala, né? Que são as monoculturas, os latifúndios, né? Que são mais voltadas para o mercado externo, tá bom? A gente vai ter a produção de cana, a produção de café e a produção de laranja, tá? Gente, o México, né, ele se apresenta ali como um país que se preocupa bastante com a reforma agrária, né? É um país que sofre com muita concentração fundiária, ou seja, a parcela mais rica tem a maior quantidade de terras, enquanto que a população mais pobre, voltada para o mercado interno, tem a menor quantidade de terras. Foi realizada reformas agrárias, né? Ao contrário do Brasil, que a gente luta por uma reforma agrária, aqui no México eles já realizaram algumas reformas agrárias. Só que o que acontece? É uma reforma agrária mal feita que não resolve o problema, tudo bem? Porque o que vai acontecer? Para você fazer uma reforma agrária eficiente, você não basta só dar terra para quem precisa, você tem que dar todo o embasamento, você tem que ajudar, né, na correção do solo, você vai ter que ajudar aquela população a aprender técnicas produtivas, o uso, né, você poder ajudar essa população a partir de uso de insumos agrícolas, se vai ser fertilizante, se vai ser agrotóxico, enfim, né? Não é só você entregar a terra para uma população que é carente, você tem que ajudar eles a desenvolver essa terra. E na grande maioria das vezes, o que o Estado faz, né? No caso do mexicano, no caso do Brasil também, ele só vai lá e entrega a terra, tá? Para uma população que é totalmente carente, que não tem infraestrutura nenhuma. Muitas vezes essas terras são as piores terras que precisavam de uma série de correção do solo, correção de uma série de coisas. E o que vai acontecer? Esse pequeno proprietário não vai conseguir corrigir o solo, não vai conseguir produzir nada. O que ele faz? Vende a terra para o grande proprietário, tá? E mantém-se a concentração fundiária nos países, tá? Então, por mais que, né, o mexicano, né, o México tenha feito diversas reformas agrárias, não conseguiu resolver a questão da concentração de terras no país, tá? Em relação ao setor secundário, ele é muito parecido com o Brasil, tá? O setor secundário aí, começou a se desenvolver as indústrias, né, na América Latina. E a gente sempre fala da industrialização da América Latina, a gente destaca 3 países, tá? Brasil, México e Argentina. Os outros teve uma industrialização muito frágil, tudo bem? Mas esses 3 países, né, começaram a se desenvolver a partir da década de 30, a partir de um modelo de substituição por importação. Então, cria-se indústria dentro do país para atender o mercado interno, não produzir para fora, tá? O Estado fica responsável pelas indústrias de base, tá certo? Que são as siderúrgicas, as metalúrgicas. No caso do México aqui, a gente destaca a petroquímica, tá? Porque a região do Golfo do México ali é uma região onde tem muito petróleo, tá? E indústrias de bens de consumo, tudo bem? Vai ficar responsável pelas indústrias do capital privado. Então, a elite, né? Geralmente a elite agrária, que é a que tinha mais dinheiro, é que assume as primeiras indústrias aí, no caso, a indústria de bens de consumo, tá? Infelizmente, por causa da gente fazer poucos investimentos, né, nas indústrias, a
A gente investe muito mais na agroexportação, no extrativismo mineral, ao invés da investimento em indústria, né? Então a gente tem uma elevada dependência tecnológica. Quando eu falo a gente, eu não estou falando de Brasil, tá? A gente fala da América Latina como um todo. Ok? Na porção mais ao norte, né, região de fronteira, a gente tem as indústrias maquiladoras, que a gente já falou bastante sobre elas nas outras aulas. Para quem não se lembra, é aquelas montadoras, né, que a gente tem aqui dos Estados Unidos, da Europa, da Coreia do Sul, que se fixam aqui no norte do México por conta de impostos mais baratos, mão de obra mais barata, leis trabalhistas frágeis, leis ambientais frágeis, tudo isso faz com que o custo fique mais baixo e eles consigam produzir mais a um preço baixo, tá? Não vou entrar muito nesse tema porque a gente já falou bastante de indústrias maquiladoras nas outras aulas, tá? Se você não assistiu, volta lá, tem uma aula que é só sobre industrialização dos Estados Unidos e a gente abordou mais detalhadamente sobre esse assunto, tá? Na porção central, lembra? Na porção central é onde a gente tem a maior concentração de pessoas mexicanas, né? Densidade demográfica, tá? Então é onde eu vou ter indústrias de bens de consumo. Tem que pôr aonde eu tenha consumo, né? Aonde a população vai consumir meus produtos, tá? E nessa região aqui do Golfo do México, como eu comentei, a gente tem a indústrias de base, que no caso aí é a petroquímica, que a gente chama de Pemex, com a exploração de petróleo, tá certo? Então, da industrialização do México, eu sempre vou destacar como mais importante as indústrias maquiladoras, a importância que se tem, né, na geração de emprego, querendo ou não, para os mexicanos aqui, mas é uma geração de emprego muito exploratória, com salários baixos, jornadas aqui de trabalhos longas, né, bastante discriminação, abuso, tá? Então é bem complicado, mas tudo isso faz com que os produtos fiquem mais baratos e a gente consuma eles mais baratos, né? Hipocrisia que chama, tá? Em relação à América Central, tá? A gente vai destacar tanto aqui o Istmo, que é a parte continental, e a insular, que é a região de ilhas, tá? Em relação ao setor primário, são países basicamente exportadores de matéria-prima, tá? São países mais pobres que vão focar mais na agricultura, na agroexportação, tá bom? Então, a gente destaca primeiro o extrativismo mineral, né? Na América Central, a gente tem muita produção de níquel, tá? Níquel, que é um mineral para produzir moedas, por exemplo. A gente destaca a Cuba como um país forte de produção de níquel e bauxita na Jamaica, tá? Caso vocês não saibam, a bauxita é a matéria-prima para produção de alumínio, tá? Só que para você produzir bauxita, né, e transformar em alumínio, você precisa de uma grande quantidade de energia, tá? Não é tão fácil você fazer essa transferência aí. E o que que acontece? A Jamaica, ela não tem dinheiro para investir nessa forte, né, nessa forte produção energética para fazer essa transformação. Então, o que que acontece? Olha só como o mundo é injusto, né? A Jamaica pega o mineral bauxita e exporta para o Canadá. O Canadá, que é um país rico, desenvolvido, tem dinheiro, né, tem capital para fazer essa transformação, pega a bauxita, transforma em alumínio e vende de volta para a Jamaica, muito mais caro, né? Isso é chamado de divisão internacional de trabalho, né? Os países que têm mais dinheiro conseguem transformar e fazer um produto de maior valor agregado, né? Os países mais pobres vendem produtos de baixo valor agregado, tá? Em relação ao setor agrícola, a gente tem o tabaco, de novo a gente destaca Cuba, né? É famoso os charutos cubanos, né? Que a gente vê nos filmes aí. Então, os charutos são bastante importantes. A cana, a gente destaca Cuba também, olha só, né? Como as ilhas, né? Elas se apresentam muito mais com diversificação econômica do que a região do Istmo, tá? E a banana na região continental, a gente destaca Nicarágua, Honduras e Guatemala, tá? Por que que eu coloquei, né, aí os Minions? O que que acontece? Principalmente a região do Istmo, tá? A parte continental aqui da América Latina, ela se destaca, né? Ela é chamada muitas vezes de República
das bananas, tá? Porque elas produzem bananas. Mas também existe uma piadinha interna aí na geopolítica que eles são a República dos Bananas, tá? Isso vai acontecer por quê? A gente viu que ao longo da história aí, né, não que a gente não seja, mas principalmente esses países, eles foram muito subordinados aos Estados Unidos, tá? Então falam que eles são países meio bananões ali, que vão meio na onda dos norte-americanos, tá? Mas então veja, né, que o setor primário aí, ele é mais forte na América Central e a gente destaca as ilhas com uma diversificação econômica muito maior, tá? A gente está destacando os fortes, mas a gente sabe que, por exemplo, na América Central a gente tem muito turismo, que é forte, né? Você viajar para a região do Caribe, por exemplo. A gente destaca também a indústrias maquiladoras, existem algumas ali na América Central, que você vai ter, né, o uso de uma mão de obra mais barata. E algumas regiões ali são chamadas de paraísos fiscais, né? A Ilhas Caimã, por exemplo, né? A Guatemala também, se não me engano, né? São regiões ali de paraísos fiscais, ou seja, regiões onde você pode colocar seu dinheirinho e daí o banco não vai perguntar o destino daquele dinheiro, da onde ele veio, para onde ele vai. E se a Polícia Federal vir a questionar, né, os bancos sobre a respeito dos meus dados bancários, eles não fornecem. Por isso que são chamados de paraísos fiscais, tá? E para finalizar, a gente vai ter aí a América do Sul. Então é o nossa região aí, né? O nosso quintal que a gente fala, então a gente tem que estar por dentro do que se vende, tá? Então, ó, na América do Sul, nós somos conhecidos por exportadores de commodities, ou seja, produtos primários, né, que tem baixo valor agregado. E a gente percebe, né, que de uma forma não generalizada, né, mas grande parte dos países da América do Sul tem uma alta participação no PIB, né, a agricultura, no caso do Brasil aí, e não é o caso do Brasil, mas alguns países mais pobres você tem uma população economicamente ativa trabalhando bastante na agricultura, tá? Então vamos lá. A Argentina e o Uruguai, a gente destaca a produção, né, pecuária, trigo e uva. Tem que lembrar, gente, onde é a região brasileira, onde a gente tem mais produção de carne, né? É a região centro-oeste, mas a gente tem também na região sul, que inclusive é a região onde a gente tem o nosso melhor gado, né? A melhor produção de carne, tudo bem? Então, a Argentina e o Uruguai é a vizinha ali da região sul, tá? E isso tem um porquê da gente usar, né, essa região, muita produção pecuária, porque a gente tem um relevo que facilita a produção pecuária ali, né? Que a gente chama de coxilhas, que são relevos levemente ondulados, tá? Que o gado ele não precisa exercer um esforço muito grande ao caminhar ali no pasto, então faz com que ele tenha uma carne de melhor qualidade, uma carne mais mole, que a gente fala, né? Uma carne que não é tão rígida, tá certo? Então, Argentina e Uruguai a gente destaca principalmente a pecuária. No Chile, a gente destaca uvas e azeitonas. Lembrar que a região do Chile é uma região de clima mediterrâneo, tá? Toda região que você tem clima mediterrâneo, você vai ter ali verões secos, tá? Essa característica favorece a formação aí, né, a produção de uva e de azeitonas. Vocês vão perceber, se um dia vocês tiverem curiosidade, tá, de ir ao supermercado na seção de vinhos, vocês vão olhar lá nos rótulos dos vinhos, né, que sempre as regiões, que é da onde vem o vinho, são regiões de climas mediterrâneos. Então, você percebe que os vinhos geralmente são chilenos, são portugueses, são espanhóis, tá? Por quê? Porque são de áreas de clima mediterrâneo, tá? Cobre, eles vendem bastante cobre, inclusive para nós aqui no Brasil, tá? O Paraguai a gente destaca também de novo, né? A pecuária e a soja. No caso aqui no pecuária, né, do Paraguai, a gente destaca uma novidade que a gente tem, que são os brasiguaios, tá? A gente percebe que produzir o terreno, né, no Paraguai, ele é muito mais barato que dentro do Brasil. Então, alguns brasileiros, né, usam os paraguaios como laranja e compram terras no Paraguai para expandir sua produção de gado, tá? Os movimentos sociais, né, de concentração fundiária, que são contra, né, essa concentração de terras no Paraguai, odeiam os brasileiros nesse sentido,
porque a gente praticamente, né, utiliza ali o território paraguaio como nosso quintalzinho mesmo para expandir o nosso gado, tá? A Bolívia, a gente destaca o estanho e o gás natural, né? Inclusive, existe um gasoduto que liga, né, a Bolívia ao Brasil, e esse gás natural nos abastece principalmente nos meses de crise hídrica ou nos meses, né, que a gente precisa de fornecimento de gás natural, a região sudeste aqui do Brasil principalmente, né? A gente chama de Gasbol, que é o gasoduto Brasil-Bolívia, tá? O Peru a gente destaca principalmente a pesca, tudo bem? Lembra que o Peru, ele fica numa região de ressurgência. Será que vocês vão lembrar disso? Né? Que é o encontro da corrente fria com a corrente quente, né? E essa corrente fria, ela sai das profundidades e vem para a superfície. Isso é a ressurgência. E ela leva junto com ela uma grande quantidade de matéria orgânica. E isso faz com que os peixinhos, ó, vá para a região. Então, por isso que o Peru se destaca ali como um bom extrativismo animal na área da pesca, tá? O Equador e a Venezuela, né, são dois países exportadores de petróleo, inclusive fazem parte da OPEP, tá? A Colômbia se destaca pela produção de cana, mas também cana não, tá errado aqui, perdão, corrijam aí, tá? Produção de café, tá? Não é de cana não. A Colômbia se destaca pela produção de café. E a gente coloca aqui a coca, né? Infelizmente, né, é muito utilizada aí o tráfico, né? É muito forte dentro da Colômbia. E a gente tem aí essa questão da coca também, tá? Guiana e Suriname a gente destaca a cana e o Brasil, se vocês ainda têm dúvida, né, qual que é o nosso carro-chefe aí, a gente é um grande exportador de ferro, soja e petróleo, destacando principalmente o ferro e soja. Professora, quem são os nossos maiores consumidores? China, Estados Unidos e Argentina, tá certo? Esses três países são os países que a gente mais comercializa, destacando-se atualmente a China, tá? A China consome bastante o nosso ferro e consome bastante a nossa soja, tá? O que às vezes, muitas vezes pensa-se, né? Porque a China que aquele puta território lá, porque não sai produzindo soja pra caramba? Porque a China, ela tem setores estratégicos, né? A gente tem que lembrar, primeiramente, que a China tem 1,4 bilhão de pessoas. Já é um fator que se tem que pensar, tá? E ela usa o território dela de uma forma um pouco mais inteligente. Ela prefere, né, importar soja de outros países e, por exemplo, usar o seu recurso hídrico para abastecer a população, usar os recursos hídricos da China para abastecer a indústria, ao invés de por uma puta de uma produção de soja ali que vai consumir todo o seu recurso hídrico, tá? Então, os chineses, né, por conta de uma população muito grande, tem que fazer também umas escolhas mais inteligentes de como usar os seus recursos naturais. E eles fazem isso muito bem, tá? Então, a gente destaca aí China, Estados Unidos e Argentina como os nossos maiores consumidores dos nossos recursos, dos nossos produtos, nossos parceiros econômicos, tá? Beleza? Pessoal, a aula que vem, para não ficar muito extensa, muito cansativa, a gente vai focar em geopolítica, tá? Então, a gente vai falar dos conflitos, dos problemas que a gente tem tanto na América Central quanto na América do Sul, tá? E daqui para frente, como eu comentei, a gente vai focar mais em geopolítica, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, estou sempre à disposição, vocês podem me chamar nas redes sociais, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima aula.